na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita. A paz do Senhor a todos os videologados. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, Davi Guerra. Estou aqui juntamente com o irmão Bernardo Tormes. Irmão Leonardo. Estamos aqui em mais um programa da Superintendência da Juventude, da sede internacional. Hoje é um dia muito especial, como todos os programas. Verdade. Hoje o tema é realmente impactante. Forte. Algo que realmente mexe com todas as faixas etárias, independente se for jovem, adulto, idoso. É um tema no qual abrange todos, que é a Bíblia, obviamente, a palavra de Deus. Senão não estaríamos aqui. Faz sentido. Então, independente do que seja, faz parte, está dentro dos modos vivendi de um cristão. Mas que tema é esse, tão importante para nós cristãos, independente a faixa etária? É um livro da Bíblia. Um livro na qual um homem muito sábio o escreveu. E além da sua sabedoria, ele escreveu pela sua experiência própria. Que homem foi esse, irmão Leonardo? Salomão. Mas, porém, Salomão escreveu vários livros. Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Qual deles nós vamos estudar hoje? Eclesiastes. Qual é a peculiaridade deste livro? Que eu estou fazendo tanto, digamos, drama, né? Empolgação. O que tem neste livro de tão diferente, de tão impactante? É que este livro, meus irmãos, ele foi escrito no fim da vida do rei de Salomão. Então, além de toda essa sabedoria que ele havia recebido por Deus, que Deus havia entregado para ele, ele tinha, além dessa sabedoria, a experiência vivida dessa sabedoria.
E mesmo assim, em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, nós percebemos que, pela sua própria experiência, mesmo com toda a sabedoria, ele acabou errando em alguns pontos, nos quais nós também trataremos aqui. Sim. Então, antes de tudo, antes de adentrarmos neste livro, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que essas palavras atinjam alguém que precisa. Eu tenho certeza que alguém será impactado por essas palavras. O Espírito Santo vai agir nessa noite. Então, nós vamos orar neste momento. Irmão Leonardo, pode iniciar a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus graças Santo, eu Deus te dou, poderoso, Senhor, Pai, por Deus mais Santo. essa oportunidade, Te Senhor, de agradecemos, estarmos Senhor, aqui, essa meu Deus, oportunidade, estudando estamos aqui reunidos, sobre a Pai, em Tua nome de palavra, Jesus, Senhor, Pai, em nome de buscando, Jesus, Senhor, os Pai. Teus ensinos, Pai, os Deus, conhecimentos, Deus, meu Deus, Deus, que nós Deus, podemos Deus, adquirir, Deus, Senhor, através das palavras dos Teus servos, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, para adquirirmos, absorvermos, Senhor, tudo que vai ser falado aqui hoje. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Muito bem. Então, livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, no fim de sua vida. O que ele nos deixa com isso? Ele nos deixa vários tesouros, que nada mais é do que o tema do nosso programa. Os tesouros de Eclesiastes. Então, é óbvio, meus irmãos, que apesar do livro ter apenas 12 capítulos, devido ao tempo e à complexidade do tema, não vai dar para adentrar a cada versículo detalhe por detalhe. Porém, dando um panorama geral do livro, trazendo alguns pontos específicos, nós podemos perceber o quão precioso é estes ensinamentos que a Bíblia nos traz neste livro. Então, de antemão, quero passar a palavra para o irmão Leonardo, que vai estar dando abertura a este lindo e maravilhoso livro. Amém. Uma coisa que eu acho importante frisar é que logo no começo do livro nós temos 5 referências sobre a vaidade. Logo no segundo versículo, o autor já faz 5 referências à vaidade. E isso pode nos levar a concluir que Eclesiastes é um livro pessimista em relação à vida. Só que essa não é a conclusão final de Eclesiastes. Nós vamos ver, conforme nós formos entendendo a visão do autor, que na verdade é justamente o contrário. O que é a definição, o conceito de vaidade? É a qualidade do que é vão, fútil, vazio ou firmado sobre aparência ilusória. E conforme nós vamos avançando no capítulo, nós vemos diversas vezes essa palavra. No primeiro capítulo, trazendo um resumo, o autor ele faz várias observações sobre muitos hábitos diários, até por exemplo do trabalho, conforme nos diz o versículo 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Nós vemos aqui numa visão como se o autor estivesse nos mostrando que nós estamos num ciclo vicioso, fazendo as mesmas coisas, só que em épocas diferentes. E conforme isso vai passando, nós vemos os questionamentos dele sobre isso. E ele vai destacando a futilidade das nossas buscas humanas, conforme diz o versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Glória a Deus. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, de que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também elas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois.
No segundo capítulo também, o autor nos relata que ele explorou vários caminhos com objetivos que seriam gloriosos na visão dos homens, como a busca por sabedoria, riqueza, prazeres e conhecimentos terrenos, mas ele mesmo denomina isso como vaidades vazias. Então, algo que é fútil e vazio, que não preencheu, talvez, uma satisfação que ele esperaria daquilo. Então, não preencheu como ele estava esperando. E por fim, também temos o ápice da reflexão dele no terceiro capítulo, que nos fala sobre a conhecida passagem sobre há tempo para todas as coisas, mostrando a nossa falta de controle sobre o tempo e nos guiando a não nos preocuparmos com o futuro, porque nós não temos poder sobre isso, conforme nos diz também o versículo 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nós, reparando em todos esses questionamentos, em toda essa filosofia do autor, nós vemos que ele questiona muito o sentido das nossas buscas humanas. Muitas vezes nós temos planos e projetos para o nosso futuro, o que nós vamos fazer, objetivos que nós gostaríamos de conquistarmos. Mas será que é realmente nisso que vai estar a nossa satisfação e a nossa felicidade? Será que isso vai preencher realmente o que nós estamos esperando? O que melhor, o que nós queremos, o que nós precisamos para preencher muitas vezes uma falta de felicidade? Às vezes as pessoas pensam que é dinheiro, cargos, talvez algum reconhecimento entre homens, enfim. Tudo vaidade. É tudo vaidade. Bah. Conforme o próprio autor diz, é tudo vaidade. E vaidades vazias. E é muito importante nós vermos realmente o contexto no qual é escrito isso. Porque você para pensar, era Salomão. Toda a sua glória, sua riqueza, sua sabedoria, um grande rei de Israel. E com toda a experiência, além da com sabedoria... toda a sua experiência, ele chegou no final da vida dele e percebeu, não, pera. Tudo isso é fútil. É só vaidade. É só vaidade. Um cara que tinha muito e reparou que tudo que ele tinha era fútil, né? Muito interessante isso. O que a gente mais vê hoje em dia na sociedade, daí entrando na questão do capítulo 1 também, da decadência da humanidade, do consumismo desenfreado, no sistema onde a gente vive, onde tudo se vive pela aparência. É tudo aparência. É uma manutenção constante da aparência, batendo uma tecla, mostrando o que não é. Nós percebemos isso em empresas, nós percebemos isso em redes sociais, percebemos isso no nosso cotidiano, no dia a dia, nas nossas relações entre as pessoas. Nós percebemos, de fato, é tudo vaidade. Ele fala sobre tu não te preocupar com o dia de amanhã também. E é justamente o que essas mídias sociais ou a busca constante por status ou fama é justamente o que essas coisas nos levam a ter, sobre a questão de ansiedade também. Então, nós não temos poder sobre isso. Então, por que ficar nos preocupando com uma coisa que nós não sabemos e não vamos ter como alterar ou mudar isso? Está fora do nosso controle. Exatamente, está fora do nosso controle. O autor busca nos dizer, de uma forma muito sábia, que ele nos convida a considerar a futilidade das nossas buscas egoístas. Com essas lições, ele nos desafia a buscar além disso, além do que nós temos conhecido como os prazeres terrenos, a busca constante por riquezas, é algo além disso. Não é isso que vai preencher o nosso coração, não é aí que está a nossa felicidade. Por isso que nós vemos muitas pessoas, às vezes, com muito dinheiro, tem todas as posses que sempre desejou,
cargos, construiu a empresa que sempre quis. E essas pessoas não são felizes. E porque a nossa felicidade não está nessas coisas superficiais do mundo. Nós temos que encontrar um propósito mais profundo nisso, que é justamente a adoração e entrega divina. Porque é em Deus que está a nossa verdadeira felicidade. Glória a Deus. Nós temos que confiar, e isso também leva um processo de aprendizagem a confiar em Deus. Porque Deus sabe o que nós verdadeiramente precisamos para ser feliz. E não é nada disso que o mundo traz. A mensagem que ele quer nos transmitir é que, além das conquistas terrenas, o que o homem verdadeiramente precisa, a verdadeira satisfação, é encontrada em Deus. Então, que nós venhamos a ter um entendimento de que, para ser feliz, basta nós confiarmos em Deus. Glória a Deus. A gente só preenche todo esse vazio que tem no nosso coração. Não vai ser dinheiro, fama, status. Não vai ser nada dessas coisas, porque tudo isso é ilusão e vaidade. Glória a Deus. Me veio à mente agora também outro personagem bíblico que também escreveu, tem sua vida descrita. Inclusive leva o nome do livro, o nome dele. Não sei se o irmão conseguiu fazer a correlação. Irmão Bernardo. Nem der. Jó. Bah. Jó era um homem também que percebeu isso. Também um homem muito rico. Um homem assim que... Uma família grande. Detinha de... Era um homem assim no qual outro não teve, né? Na Bíblia diz, né, que ele possuía muitas terras, muito gado, muitos servos. Era um cara de muito dinheiro. Era alguém que realmente tinha motivos para, em uma visão superficial, ser feliz. Tinha tudo para ser feliz. Só que acima de tudo ele era temente a Deus. E nisso nós encontramos o quê? Essa questão aí que ele percebeu, que era tudo vaidade. Como ele mesmo disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele, porque a felicidade dele não estava nos bens dele. Estava em Deus. Estava em Deus. Ele não se apegou às coisas superficiais desse mundo. E ele entendeu onde é que estava a verdadeira satisfação dele. Exatamente. Eu ia comentar isso daí, porque quando ele perdeu tudo, ele continuou temente a Deus. Isso daí é uma prova de que ele não estava... A vida dele não era baseada nas coisas que ele tinha, mas sim quem ele era, que ele era temente a Deus. Quando ele perdeu ali... Ele disse que ele perdeu tudo, ficou doente, mas ele não perdeu a essência dele, que era adorador a Deus. Perdeu familiares, terras, dinheiro, gado, servos. Perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Saúde. Mas ele continuou temente a Deus, né? Isso mostra que... Ele mostra ali que o problema não era que ele tinha aquelas coisas. O problema não era ele ter. O problema era se ele entregasse o coração dele à vaidade e pensasse que por ele ter aquilo ele seria melhor que alguém. Mas a gente vê ali que quando ele é tentado, quando retiram tudo dele, ele continua firme, adorando a Deus, mostrando que ele não servia a Deus por conta de dinheiro, por conta de Deus ter abençoado a vida dele. Ele servia por conta que ele amava a Deus, não de todo o coração. De todo o coração, não por conta de bens materiais, de família, de muita coisa, né, que ele perdeu. Sim, imagina a sua própria mulher dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele mostrando ali a fidelidade, a fé em Deus, e mostrando que a vida dele não estava baseada em uma propriedade, em bens materiais, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, na sua própria experiência. Estava baseada naquele que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Em Deus. Então, nós vemos que... Eu acho muito interessante isso, e muito lindo, quando, ao estudar a Bíblia, nós a gente não consegue isolar, tipo, a gente vai falar sobre tal coisa. Sempre tem algo, independente se está no Velho ou no Novo Testamento, se é um livro escrito por apóstolo, se é um livro escrito por um profeta,
sempre tem algo que se conecta e se completa. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, isso mostra que o autor foi um só. O Espírito Santo. Todos eles inclinados, dirigidos pelo Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a este tesouro, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, não é muita coisa para se absorver, é muita coisa para refletir, e o Eclesiastes traz muito isso. Eu mais cedo havia comentado, brincando com o irmão Bernardo e o irmão Leonardo, eu abri o livro de Eclesiastes, já tomei uma na esquerda, continuei lendo, tomei uma na direita. Porque só fala o que a gente sente. Só fala a verdade, assim como toda a Bíblia, né? Sim, mas ele deixa de um jeito mais explícito, e tu consegue te enquadrar na situação, né? Exatamente. Então, é algo que é um livro de aconselhamento, de experiência de vida, e acima de tudo um livro de exortação. Um livro de exortação. Para trazer assim, tal coisa está errada, a vida é assim. Como se diz, né? Tudo se repete, não há nada de novo. Como assim não há nada de novo? Você pode pensar, nossa, mas o mundo mudou tanto de uns tempos para cá, mas a iniquidade, o pecado continua o mesmo. A vaidade continua a mesma. Naquele tempo, se falava muito em terras. Quantos cabeça de gado? Se falava muito em bens materiais. Servos. Em servos. Quantos servos o senhor tem? Quanta terra o senhor tem? Hoje, pare para pensar, não mudou muito. Quantas propriedades você tem? Quantos apartamentos você tem? Quantas casas? Quantos seguidores tu tem? Quantos seguidores, redes sociais? Quantos seguidores você tem? Qual o seu nível de influência? As ilusões são as mesmas. O quanto você se expõe na internet? Tudo isso não mudou. Continua sendo vaidade. Sim. E é isso que Eclesiastes traz. Eu acho muito interessante como a Bíblia em si é atemporal. Não importa o tempo que nós estejamos, ela sempre vai nos guiar e nos mostrar a verdade. E com isso, a gente se liberta desses prazeres, dessas futilidades, dessas vaidades da vida. Como está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu fico muito tocado. Enquanto eu estava lendo ali, sabe, eu senti a presença de Deus, eu consegui sentir que isso aqui é a chave, é realmente um tesouro. Daí o tema, os tesouros de Eclesiastes. Porque traz ensinamentos assim tão profundos para a vida. Às vezes a gente pensa, não, isso aqui não precisa, isso aqui, veja bem, os tempos são outros. Quando na verdade é a mesma coisa, só que de uma forma diferente que foi colocada. E é exatamente isso que o inimigo faz, que o diabo faz. Ele pega algo que aparentemente é bom, aparentemente é algo novo, algo no qual, mas agora está diferente. Mas no fundo, por baixo ali, é o mesmo pecado, é a mesma iniquidade, é a mesma vaidade. Verdade. Glória a Deus. Então, dando seguimento, né, falamos aqui sobre os versículos iniciais. Agora, também outra questão que o livro aborda é a questão das finanças. Não é mesmo, irmão Bernardo? Correto. No livro a gente vê que Salomão, como todo mundo já sabe, foi um homem... A gente sabe hoje em dia, historicamente, existiram homens com mais dinheiro que ele. Mas o mais famoso, assim dizer, que teve mais dinheiro no mundo, a gente sabe que foi Salomão, porque ele adquiriu, além de sabedoria, muita riqueza. Salomão tinha muita riqueza. E ele fala ali que, apesar de ser um homem muita riqueza, assim como Jó, ele não se apegou à riqueza dele. A gente vê
que a riqueza dele foi meio que consequência da sabedoria dele, mas não era o que definia ele como pessoa. Ele não tinha... Ali eu tinha comentado com o Leonardo, pode trazer o conceito de... Verdade? Isso. Qualidade do que é vão, fútil, vazio ou firmado sobre aparência ilusória. Exatamente. A vaidade, no caso, no dinheiro que a gente fala, ela fala no sentido de, tipo assim, o cara pensa, eu sou diferente. Eu tenho mais dinheiro. Tá em determinado local, às vezes, não, eu tenho mais dinheiro que eles. Às vezes o cara se sente melhor por ter mais dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro, se não foi adquirido de uma forma através do trabalho, o dinheiro é só, eu ganhei uma herança. Tu deu sorte de nascer numa família que tinha um dinheiro pra te dar de herança. Não é uma coisa que vai te distinguir por tu ser melhor que alguém. Claro, o dinheiro não é uma coisa ruim. Aqui a gente vê que, não vou me lembrar onde está o versículo agora, mas a gente vê que o dinheiro, diz na Bíblia, dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas veja, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Por quê? A ganância. É o amor, a vaidade, tu pensar, não, eu tenho dinheiro, eu sou melhor que vocês. Eu trouxe aqui um versículo para compartilhar com vocês. Versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O amor ao dinheiro, mesmo sendo uma coisa que tu conquistou, ainda assim é vaidade. Versículo 19 também. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O que quer dizer? Que Deus não problematiza o dinheiro. Ele problematiza a ganância. Aquela história, amando ao pecador, mas não ao pecado. Não tem problema tu gostar, tu ter dinheiro. O problema é se tu te entrega com o dinheiro. É tu mudar a tua essência por causa do dinheiro. Mudar a tua essência. A gente vê, no nosso cotidiano é bem comum, né? Quando a gente vê uma pessoa que não tinha dinheiro, aí por algum motivo, o cara deslancha, ganha muito dinheiro. Via de regra fica chato, né? Porque o cara começa a se sentir melhor, ele vira arrogante, ele pensa que ele é melhor que as pessoas à volta dele, mesmo que no pouco tempo atrás ele já estivesse na mesma situação, né? A gente vê que Salomão, ele traz o Eclesiastes, a parte que Salomão eu vejo que melhor fala sobre dinheiro. Porque o dinheiro, como todo mundo sabe, é incrível, né? O dinheiro te proporciona momentos com família, dinheiro proporciona momentos com família, um familiar doente, o dinheiro compra o remédio, pode te ajudar. O dinheiro proporciona muitas coisas, mas o dinheiro também pode te levar ao inferno, né? Por conta de... O cara começa a ganhar dinheiro, se ele não tiver uma essência, se ele não tiver uma base forte, uma base firmada, é muito fácil ele se corromper. Ele vai se deixar levar. Ele vai se deixar levar porque ele não tem uma essência, ele não tem uma base firmada. Ele pensa, por vaidade ele pensa, eu sou o mesmo rico e pobre. Tá, e bota o cara pobre, ele é uma pessoa. Ele dá dinheiro pra ele. A gente diz que o dinheiro é poder, né? Se tu dá o poder à pessoa, tu vai conhecer ela de verdade. Se tu dá dinheiro pra uma pessoa, tu vai ver como é que ela é. Aqui no versículo 10 a gente vê isso claramente. É um dos 3 tipos de vaidade que a gente estava conversando antes do programa. A vaidade a gente vê, que o irmão Leonardo falou o conceito. Tem a vaidade, a física, né? Que tem gente que às vezes pensa que vaidade é só a pessoa que se arruma muito, que cuida demais do corpo. Mas tem a vaidade física. Negativo, não é só isso. Né? Tem a vaidade física, que é a pessoa que só se arruma. Tem a vaidade ali econômica e de cargos. O cara pensa que, porque eu sou superior a ti na empresa, às vezes nem a diferença de salário. Tu é minha supervisora, eu sou tua supervisora, eu sou melhor que tu. E tem a vaidade também espiritual, né? Que aqui a gente aparece bastante ela. É o famoso, sou mais santo do que tu. Sou mais santo do que tu, é verdade. Misericórdia. Às vezes a pessoa pensa que, como todo mundo sabe, Deus usa quem Ele quer. Às vezes porque eu sou usado, eu fui usado em dom de profecia. Por isso é mais certo que eu vou pro céu do que tu. Eu sou mais espiritual que tu. Mas como a gente vê ali na Bíblia, Deus usou até uma mula, né? E nem por isso a mula entrou no céu. Exato. Um exemplo de vaidade é esse tipo de gente que pensa que por, às vezes, ter mais tempo de ministério, conhecer mais pessoas na igreja, saber mais da Bíblia, pensa que é mais espiritual do que o irmão dele. Mas, às vezes, tu pode saber muito mais da Bíblia, mas se tu não coloca em prática um pouquinho, não serve de nada, né? Tu vai ser só um vaidoso. Palavra jogada ao vento. Exatamente. Tu vai ser só um vaidoso. Obras vazias.
Daí isso entra também em outra questão mais complexa ainda, que é a questão do amor, né? Sem amor, como Paulo escreve, né, de nada me aproveitaria. Uma pessoa que pensa assim, ela não tem amor pelas almas, ela não tem amor pela obra de verdade. É só vaidade. É só vaidade. Poder falar que aquela história, eu sou filho de alguém importante, eu sou alguém importante. Tem que ver, né, ali, o que tu tá fazendo na igreja, né? Tu tá ali porque tu tem um cargo, ou tu tá ali porque tá buscando a Deus? Tu tá ali porque, eu vim aqui porque eu tô escalado. Não, mas eu sou escalado hoje eu vou pregar. Dá licença. Hoje eu vou pregar porque eu sou mais espiritual. Às vezes não. Às vezes só porque o líder, Deus dirigiu pro líder, leva ele porque eu vou dar uma mensagem pra ele. Mas não é porque tu tá pregando, às vezes que tu é mais espiritual que outra pessoa, né? Às vezes quando tu dá uma escala, um cargo pra uma pessoa, a pessoa se revela, né? Interessante isso. Tu vê como a pessoa é soberba, é vaidosa, não sei se dá pra usar esse termo, mas é exibida, quer se aparecer pros outros, né? Também. É de ser autêntico. Isso. Se tu é filho do cara mais rico, tu continua sendo o mesmo, te mantém humilde, te mantém uma boa pessoa com os teus princípios. E se tu é filho do irmão mais simples, mais humilde, tu continua sendo mais pobre. Aí o irmão trouxe uma palavra no qual eu tava esperando alguém soprar. Princípios. O mal da nossa sociedade. O mal da nossa sociedade é não ter princípios. Mais cedo a gente estava comentando sobre princípios. E alguém que não tem princípios, alguém que só vive por vaidade, ou às vezes até o princípio dela é a vaidade, é alguém que não nasceu de novo, não encontrou ainda a verdade, e é alguém que infelizmente, caso não se torne, não seja alcançado por Deus, não consiga viver de novo, nascer de novo, viver uma nova vida, infelizmente vai estar condenado por si próprio. Porque também o irmão que falou da questão da soberba, a soberba é a ruína do homem. Procede a ruína do homem. Todo ser humano é soberbo. A questão é se tu deixa isso tomar lugar, né? Exatamente. Infelizmente isso está enraizado na natureza humana, no qual, por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar as suas vaidades. É reconhecer. É reconhecer. Tá, eu tenho essa debilidade, eu tenho esse problema, mas eu tô negando isso. Eu tô negando eu querer ser melhor que o outro. Eu tô negando eu querer me aparecer. Eu tô negando a mim mesmo para que Deus possa agir na minha vida, possa realizar os seus planos, os seus projetos e deixar ser verdadeiramente usado por Deus. Se colocar na posição de servo. Na condição de servo, exatamente isso. Como o irmão Bernardo falou dessa questão da vaidade, atrás de cargos, querer aparecer. Como eu estava lendo aqui, Salomão escreve aqui, vamos ler, até anteriormente, na verdade no capítulo 2 ele escreve, capítulo 2, versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neste plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também, ou seja, passou de geração em geração. Também possuí bois e ovelhas, mas do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantores as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejares os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Ou seja, ele tinha tudo o que ele queria. Qualquer coisa que ele batesse o olho, eu quero isso, não sei o quê.
Ele tinha, ele conseguia. Era um homem poderoso, alguém que, além de ser poderoso, de ter toda a riqueza, todo o poder, a autoridade, ele tinha a sabedoria de saber de como conseguir aquilo. Tudo quanto desejaram meus olhos, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Daí ele fala aqui no versículo 11. Considerei todas as obras que fizestes nas minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Bah. Olha um homem tão poderoso, o ápice assim de autoridade, de riqueza, no final da sua vida, admitindo que tudo aquilo foi como correr atrás do vento. Ele nos dando o alerta para não cometermos o mesmo erro que ele, que é viver correndo atrás do vento. Viver correr atrás das coisas fúteis. Correr atrás de uma ilusão, né? De algo Ele sempre ilusório. estava buscando mais, mas nunca conseguia. Algo não vazio. alcançava o objetivo dele, que era obter a verdadeira satisfação. Veja bem, nós não estamos aqui diminuindo, tentando desmerecer a vida de Salomão. Pelo contrário, foi um homem extremamente usado por Deus. Pelo povo de Israel, foi uma bênção, literalmente, para o povo de Israel, para aquela nação. Foi alguém sublime. Porém, ele nos deixa aqui um ensinamento, esses tesouros, para que nós não venhamos despejar nossas vidas em algo fútil. E no final dele, como agora eu vou avançar um pouco, no final do livro ele diz que era como nada. Ele diz diretamente aos jovens no final do livro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Glória a Deus. Por quê? Ele diz depois: para que não cheguem os dias que tu diga, não tenho neles contentamento, assim como ele. Aqui ele diz: eis que era tudo vaidade e correr atrás do vento, para que exatamente nós não venhamos ter a mesma decepção que ele teve no fim de sua vida. Que era o quê? Não ter em toda a sua obra, em todas as suas conquistas, não ter nela contentamento, por perceber que aquilo não passava de vaidade. Nem todo um reinado foi capaz de suprir a necessidade dele, a busca dele por uma alegria. E ele reconhece que tudo isso foi algo fútil, algo vazio. Glória a Deus. Nem a gente diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer dizer que ele se deu conta, uma coisa que às vezes a gente não consegue assimilar. Que na Bíblia, não vou me lembrar a passagem, eu sou ruim do endereço da passagem. A Bíblia diz que buscai a Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso. O que quer dizer? Se tu tem Deus, o resto não é opcional, não é tão necessário assim. Que nem ele tinha tudo. Tinha ali mulheres, tinha dinheiro, tinha poder, tinha um reino. Ele assim dizer, ele era o cara, ele tinha tudo que ele queria, mas ele viu que nada disso era o suficiente para satisfazer ele. Por quê? Porque ele não tinha Deus, que é o nosso sentido de vida, né? Do cristão. Se a gente buscar Deus em primeiro lugar, o resto vai vir. A gente não pode, aquela história, há tempo para todas as coisas. Mas eu acredito que seja assim, né? Há tempo para todas as coisas, mas sempre é tempo de buscar Deus. Porque se tu tem Deus, o resto vai Com vir. certeza. Né? Provérbios 16
versículo 3. Confia ao Senhor todas as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. De novo, a confiança, né? O temor a Deus. Se tu confia em Deus, o resto vai vir. Só que, claro, a gente fala que não é como se a gente fosse perfeito nessa área. Mas é uma coisa difícil, né? Tu confiar... De modo É algum. extremamente difícil. É extremamente difícil tu confiar inteiramente a Deus. Porque, às vezes tu tem fé, mas tu não tem fé o suficiente para acreditar que Deus vai fazer, às vezes, uma promessa. A gente deveria ter, mas às vezes a gente não tem força para isso. E nele a incredulidade é uma coisa, não é de agora, vem de tempos. Se na época de Jesus tinha gente que não acreditava, mesmo com os milagres, tinha gente que não acreditava nele. Ali no capítulo 4, voltando um pouco, a gente vê que assim como ele falou, debaixo do sol, tudo se repete. As coisas sempre vão se repetindo. Sempre, sempre, sempre vai ter a mesma coisa do nosso passado. O que importa é como a gente reage a isso, né? Salomão diz ali, no capítulo 4, a gente esqueceu de passar ele. Capítulo 4 dá uma dica pra gente. Apesar de tudo que a gente for fazer já aconteceu antes, ele dá algumas dicas pra gente de como passar por esses desafios, por essas tribulações com êxito, com vitória, né? Ali no capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas aí, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quer dizer, nós vamos passar pela tribulação, vamos. Mas sozinho é muito difícil. Por isso a gente não pode ser o crente individualista, né? Não pode ser o cara... Claro, tem gente que é mais individualista, é mais antissocial. Mas a gente não pode levar isso ao extremo. Salomão nos ensina isso. Mas tem outro ponto, né? A gente tem que ser... Já viu que tem que ser... Tu não pode estar sozinho. É questão com quem que tu vai estar, né? Aqui no capítulo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Tem que te cercar de gente que, assim como tu, queira evoluir, queira progredir na vida financeira, na vida espiritual, na igreja. Exatamente. Gente que não queira só... Uma coisa que eu acho muito ruim na vida financeira e na vida espiritual também é o contentamento. Tu não pode te contentar com nada, tem que estar sempre buscando mais. Porque o ser humano é falho. Não, eu tenho, sei lá, 30% de fé. Com o tempo, isso eu vou perder. Eu tenho que estar sempre buscando mais. Exatamente. E cercado de gente que queira buscar mais também, né? Porque Na verdade, nessa questão espiritual, principalmente, quando a gente acha que já está num certo nível, se é que tem... Se é que existe isso, né, de nível de espiritualidade, quando a gente acha que já tá, não, acho que agora já, daí que tem que buscar mais. Porque daí tu vai ficar com a vaidade espiritual que a gente falou antes. Porque daí entra nessa questão, daí, desculpe a expressão, mas daí pra te cair é 2 palitos. Se tu acha que tu já chegou lá em cima, bah. Dois toques e tu já tá no chão. Bem dizer, tu já tá no chão, se tu acha que tu chegou no limite, né? Porque realmente é algo que... É um pensamento extremamente ilusório. É muito ilusório e é algo muito delicado de se lidar, porque é algo que a gente vê muito. Tipo, independente do lugar... Até na igreja, a gente vê, principalmente na igreja. Principalmente na igreja. Porque na rua, no cotidiano, tu não vê pessoas falando sobre espiritualidade, muitas vezes até sobre princípios. Eu tenho mais princípio do que tu, eu tenho mais valores do que tu. É muito difícil ver. Normalmente é sempre nessa questão da vaidade. Eu tenho mais bens do que tu, meu contra-cheque é melhor que o teu. Tem mais seguidores do que tu. Tem mais seguidores, entre os jovens principalmente. Mais seguidores. Tem mais curtida na minha foto. Como gritam por atenção, atrás de aceitação, né? Aceitação é essa a palavra certa. E na verdade é isso que o diabo faz. Ele adora brincar com a vaidade dentro dos outros, porque sabe que cria uma prisão dentro da pessoa naquilo. Que a pessoa fica presa naquilo, vira prisioneira da sua própria vaidade. Vicioso, né? Vira um ciclo vicioso. Ela está sempre buscando a mais. Sempre buscando mais. Assim como o amor do dinheiro, como foi tratado Seja aqui. Na riqueza, nunca é o suficiente. Buscando cargo, status, ela nunca vai se saciar com aquilo. Aquilo que tu falou agora dos seguidores, que é muito gritado, o que acontece?
por conta de uma falta de autoaceitação, a pessoa vai lá e tenta buscar dos outros. Por quê? Porque ela não tem princípios. Porque ela pensa assim, olha, o cara que tem princípios vai pensar, eu não preciso da aprovação dos outros para saber, sei lá, se eu tô bem, como é que eu sou. Agora eu quero indagar uma questão aqui. Imagina se Salomão tivesse esse problema aí de aceitação. Bah, se ele... Ele não ia conseguir governar. Sim. Ele ia ser um péssimo rei. Porque ele ia estar querendo constantemente querer agradar o povo. Assim como a gente vê muito na política hoje em Querer dia. aceitação, assim como nós vemos na política hoje em dia. Provavelmente ele nem teria escrito então Eclesiastes. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Que nem a gente vê hoje em dia. Às vezes tu quer, não, eu não posso... Se o cara tem, eu penso assim, se o cara tem princípios, ele tem que mostrar tudo. Meu princípio é esse, independente a quem doer, eu sou assim. Às vezes o cara, não, eu tenho um princípio, mas o meu princípio é meio articulado, assim. Depende pra quem tu pergunte. A falta de princípios é o que corrompe a gente. Exatamente. Se tu não tem uma base estabelecida, se tu não tem uma moral na tua cabeça, tem gente que é assim, né? Tem gente que não consegue ter isso. Porque não se dedica e porque não corre atrás. Mas tem gente que é uma qualidade admirável, o cara assim, não, isso eu não faço. Ah, mas se eu te der 10 mil, se eu te der uma cidade às vezes uma cidade de votos, uma região inteira vai votar em ti. Não, mas isso eu não faço. Isso hoje em dia a gente não vê, né? É ter os seus ideais, né? Ter os teus ideais pré-estabelecidos é uma qualidade incrível. Tá desaparecendo hoje em dia, né? Porque os caras não têm. Tu não tem uma base firme. Se tu não tem base, tu não tem nada. Quem que é tu? Né? Tu não tem uma identidade formada. Se tu não tem um princípio. Glória a Deus. E onde estão nossos princípios? Firmados da palavra. Em base da Exatamente. palavra. Quem nós somos? Filhos de Deus. Glória a Deus. Aqui está a chave para vencer o mundo. Completando o que o irmão Bernardo falou, que o irmão indagou, que a gente iria passar por tribulações, mas que não estariam sozinhos, é o que o que foi escrito, né? No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E também Paulo, né, escreve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória que aí nos há de se revelar. Ou seja, onde é que está a nossa felicidade? Não tem como a nossa felicidade estar nas coisas materiais aqui, porque é tudo fútil, tudo vaidade. Logo tem que estar onde? Tem que estar no reino de Deus. Aleluia. Porque é lá que a gente vai se contentar junto com Deus. É lá onde tem que estar, né, trazendo, né, até ironicamente, onde a gente também estava fazendo o programa, o nosso foco. O nosso foco no reino. Que consequentemente vai ser a nossa felicidade também, nos alegrando no Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade, né, no capítulo 5, né, nós temos também, falamos sobre dinheiro também, ele também traz nessa questão das finanças, mas ele também traz algo referente ao temor a Deus, que é algo que tanto Jó quanto Salomão, em suas diversas passagens, também em Provérbios, Eclesiastes, no livro de Jó também é dado o temor do Senhor. Inclusive, se não me engano, em Provérbios, ele fala que o temor... Sim, é Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que Salomão era um homem tão sábio? Porque ele era um homem temente a Deus. Assim como Jó também. Aleluia. Glória a Deus. Então, no capítulo 5, no versículo 1, já nos deparamos como: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas tuas palavras. De novo aqui, né, mostrando que alguém sabe e alguém de poucas palavras. Mostrando que é melhor pensar antes de agir, antes de falar, do que sair falando muitas vezes um monte de abobrinha, às vezes piorando a situação. Isso eu confesso que eu já passei por isso. E
Experiência própria. Experiência própria. Às vezes a coisa é isto. Só que no calor do momento acaba criando isso. Então a importância de pensar, de refletir, de buscar a direção de Deus. O temor a Deus é isso. Será que o que eu vou falar, se eu tomar uma atitude agora, vai entristecer o Espírito Santo? Eu vou estar agradando a Deus com a minha atitude, com a minha palavra? Eu vou estar falando algo fútil? Eu vou estar falando algo baseado numa aparência, numa vaidade? Ou simplesmente me veio aqui e eu falei, pronto. Será Também. que precisava ter falado aquilo? Será que precisava ter falado aquilo naquele momento, na frente de tal pessoa? Eu já ouvi muito falar que o sábio, ele exorta no oculto. Ou seja, a pessoa, digamos assim, que o irmão Bernardo me fez alguma coisa que eu não gostei, eu me incomodei. Só que foi algo entre eu e ele. Daí eu vou lá e desço no Bernardo, xingando, exortando ele ali na hora, colocando ele numa situação no qual não era necessária. Porque o Léo não tinha nada a ver. Não tem que saber. Não tinha nada a ver. Até trazendo também na questão das escolas bíblicas, no relacionamento interpessoais e tal, de tu ir com teu irmão. E se tu não resolveu com teu irmão, daí tu leva uma testemunha. E se nem assim não funcionou, daí tu leva para a igreja. Mas até o momento entre eu e o Bernardo, o Léo, ele não tinha nada a ver, não tinha que ouvir. Eu posso até causar uma intriga entre eles. Por Léo, o Léo é mais chegado meu, o Bernardo me fez alguma coisa, daí o Léo vai pegar uma intriga. Vai gerar facção. Já gera um sentimento de facção. E às vezes ele não tem nem nada contra mim. Não tem nenhum problema comigo direto. Então, a importância da sabedoria ao falar também é abordado no livro de Muitas vezes o Eclesiastes. problema também, às vezes, é só por uma falta de comunicação. Isso. E tu não Exatamente. gerenciar bem o que tu falou com aquela pessoa e acaba gerando todo aquele problema. E que, na verdade, às vezes foi só uma falta de tu compreender melhor o teu próximo e de tu escolher as palavras certas para falar com ele. Sim. E também outra coisa interessante aqui, eu até achei curioso. Ele diz aqui, ó: não se apresse o seu coração de pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então ele está falando para me orar pouco? Não. Nada a ver. Misericórdia. Ele só está indagando para te coloca no teu lugar. Tem muita gente que tenta colocar Deus na parede. Que tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Se Deus não fizer isso, eu vou me Se desviar. Deus não fizer isso, misericórdia, irmão. Interessante que tu não tem moral nenhuma pra colocar Deus na parede, né? Não tem. Daí, tipo, é o que ele diz aqui, te coloca no teu lugar. Deus está no céu, tu tá aqui na terra. Te coloca no teu lugar de servo. Glória a Deus. E é difícil assumir essa posição de servo. E é difícil, porque a natureza humana gosta de querer se sobressair. Lúcifer, inclusive, qual foi o erro dele, o pecado? Ele quis ser igual a Deus. Se encheu de orgulho. Se encheu de orgulho, o seu coração se corrompeu por causa disso. Então, veja como isso está entranhado desde os princípios de onde todo o mal aconteceu. Então, a importância. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom, irmãos, ouvir palavras de apoio, de ânimo. Agrada o Espírito, traz uma certa esperança. Porém, na minha opinião, aqui é o Davi falando, às vezes é muito melhor tu ouvir palavras de exortações. Aquela que pega, que bate. Porque ali tu tem uma verdadeira mudança. Às vezes a gente escuta um conselho, uma coisa, algo relacionado a um apoio e tal. Fica tranquilo, vai melhorar.
Não é o mesmo efeito que uma exortação. Não é o mesmo efeito. Vai dar tudo certo, com as palavras de incentivo, de ânimo. Mas aquilo muitas vezes não gera o que deveria gerar na gente, que é uma mudança, que é um posicionamento. Que faz refletir sobre a tua Que faz realidade. refletir sobre a ti mesmo, examinar-se a si mesmo. Tira o teu conforto e tu vai buscar evoluir. Coisas que estas palavras fazem. Nos autoexaminarmos e nos fazer refletir e exortar, né? E para que dê um impacto para uma mudança. Isso daí aconteceu comigo, um exemplo. Recentemente, uma professora minha, eu errei numa coisa muito besta. Uma coisa, não era para ter errado por conta de um tempo que eu já pratico, não era para ter errado aquilo. A professora, tá bom. Eu falei, não, todo respeito, prof, mas se tivesse bom eu não tava aqui aprendendo ainda, né? O que eu queria? Queria que ela me exortasse, assim, dizer de... Fala a verdade, sabe? Fala o que eu preciso escutar. Porque às vezes a gente fica só naquela mensagenzinha do... Aquela mensagem de apoio que nem tu falou. Aquele só pra agradar a pessoa. Mas às vezes se a gente não falar a verdade, se não ser de certa forma bruto com a pessoa, o cara não vai entender. É que muitas vezes o que a gente precisa é justamente de uma palavra de exortação, Né? para acordar para nossa realidade e nos nossos erros. Tu fica falando assim, olha, é bom que tu faça isso, é bom que tu faça isso. Não é bom que tu faça isso. Não é o mesmo peso de alguém falar assim, olha, se tu fizer tal coisa, tu vai parar no inferno. Entende isso? Não é o mesmo peso, entende? Tem vezes que nem ele, tu lê Eclesiastes, que nem tu falou, às vezes parece que tá levando um xingão, que tu mesmo tá lendo um xingão pra ti mesmo. Às vezes tu lê Ezequiel também, que às vezes só fica levando, tem que levar quieto, porque tu sabe que é verdade. Ele só apanha quieto porque tu sabe que tu tá errado. Às vezes vale muito mais a pena a gente ler uma mensagem dessa que vai, apesar de deixar a gente meio triste assim, vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente crescer, né, espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É muita coisa realmente para falar deste livro. Recém no capítulo 6 estamos. E já desenrolamos tanta coisa. Glória a Deus. Vamos agora escutar um louvor, um rápido intervalo aí. E logo, logo voltaremos para continuar nos aprofundando nessa linda palavra. Glória a Deus.
porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Glória a Deus. Aleluia. Voltamos então para dar continuidade neste programa. Bom, Bernardo, nós temos aí os vídeos logados. Quantas pessoas aí? Eu já peço aí para que comparta essa programação para que mais pessoas sejam atingidas. Deixe o seu like, o seu gostei para maior divulgação do canal. Se inscreva também no canal da Rádio Restauração. E eu tenho certeza que você será cheio de bênçãos. Todo dia tem programa, né? Sim. Todo dia, a hora que tu quiser, tem programa. Agora a gente tá com... Antes estava com 24, mas agora nós temos 16 videologados. Nós temos aqui Cauã Oliveira, paz do Senhor. Miriam Cardoso, glória a Deus. Grace Gibenac, paz do Senhor. Paola Cruz, paz, oração, união. Fernanda Clavijo, glória a Deus. Nazarena Baez, paz. Paola Cruz, irmão Tiago e Paola na escuta, paz do Senhor. Mari Vieira, paz, oração, união. Natan Ló, paz, oração, união. Isabel Schmidt, paz, oração, união. Rosângela Knebel, glória a Jesus por esses jovens apresentando esse programa edificante. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o irmão Maicon Souza, ele comentou a gente até comentou no nosso intervalo aqui, ele comentou uma coisa muito impactante. A paz de Deus a todos, bênção de Deus, ver jovens cheios do Espírito Santo, continuem firmes, constantes, sempre abundantemente na obra do Senhor. É outro comentário dele. Mais pra frente ele comentou outra coisa. A irmã Kátia Brito, paz, oração, união. Irmã Raquel Miriam, paz, oração, união. Jonas Quemuel, paz do Senhor. Nazarena Baez, glória a Deus. Ezequiel Pinheiro, paz do Senhor. Marla Tormes, glória a Deus. Mari Vieira, aleluia. Natiele Marques, paz do Senhor. Irmã Letícia saudou a gente. Eliane Ribeiro, paz do Senhor Jesus. Guilherme, culto abençoado com alegrete. Com paz Marcos. Aqui o Michael Souza comentou: glória a Deus por essa oportunidade. Verdade, quem tem que aparecer e quem faz Jesus. Quem tem que aparecer e quem faz é Jesus. Somos apenas instrumentos aqui na terra. Glória Exatamente o a que a gente quis dizer. Exatamente. Quem tem que aparecer é Deus, não é a gente. Jonathan Convém que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Jonathan Salazar, glória a Deus. Cauã Oliveira, glória a Deus. Irmã Lília Maria pedindo oração e saudando. Jonathan Soares, glória a Deus. Carla de Lima Ribeiro, aleluia. Kimberly Mauro, paz, oração, união. Área pioneira. Thiago Ribeiro, paz, irmãos. Roberta Belos, paz do Senhor. Gabriela Rezeto, paz, oração, união. Jane Jardim, paz, oração, união. Luciana Cardoso, glória a Deus. Adavilson Silva, paz do Senhor. Área Canela Serra Gaúcha, de longe. Bênção de Deus, esses jovens. Jussiane Araújo, paz, oração, união. Esses são os nossos comentários. Aleluia. Agora até cresceu, nós estamos com 27 já. Glória a Deus. Deus poderoso. Continuando. Tema muito grande. Não, são 12 capítulos, porém de uma profundidade assim incrível. São realmente tesouros
de Eclesiastes. Muita coisa para aprender. No capítulo 7, eu queria trazer aqui, ele diz questão de sabedoria, loucura, moderação nos atos, também trazendo a questão da vaidade, mas ele traz algo no qual eu estava lendo e fiquei me perguntando, mas por que ele escreveu isso? E a resposta estava em 1 Reis, em relação à história dele. No capítulo 7, ele escreve 7:23, ele disse assim: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que estava longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria, a meu juízo de tudo, e a conhecer a perversidade e insensatez e a insensatez. Loucura. Aqui é o ponto. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu com muitas astúcias. Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando o que ele queria dizer, o que havia acontecido na vida deste homem para ele ter escrevido isso dessa maneira, dessas palavras. E a resposta eu encontrei em 1 Reis 11. Irmão Leonardo, pode ler aí para mim? A partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. E suas mulheres corromperam o seu coração. Ele se envolveu em diversos relacionamentos totalmente fora do que Deus tinha falado, com estrangeiras, né? Deus havia alertado. Qualquer um que se envolver com essas pessoas, com essas mulheres, em outras palavras, né, vai dar ruim. E poderiam ser com homens também. É uma cilada. Não é só, é com, vai dar com ruim. Pessoas que não têm, que não compartilham os mesmos princípios que tu. Eu acho interessante até, porque se a gente voltar um pouco, Davi também teve o mesmo problema. Teve problema também lá com mulher. Davi, né, acabou adulterando. Depois crime de sangue. Porque ele fez a artimanha para que o... Articulou a morte do marido Articulou dela. a morte, né, do marido dela. E aí acabou caindo também. E Salomão também no mesmo erro, se envolvendo com quem não deveria se envolver. E Deus já antes havia alertado. Nem diz em Provérbios 13:20, né? Aquele que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Uma coisa que o nosso líder aqui da sede, o irmão Tiago Machado, diz muito. Pelo menos pra mim, eu já escutei ele falar muitas vezes isso. Aquela frase, me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Uma vez ele pregou sobre isso. Muito interessante, né? Quando tu começa a te envolver com certos tipos de gente, não tem o ser humano um ser adaptável. A gente tem muita facilidade de se adaptar. Seja o meio que tu tiver, tu vai te adaptar. Consequentemente, tu vai mudar com essas pessoas. Por isso que é importante a gente se envolver com gente
Gente que nem a gente comentou antes, gente que queira evoluir junto contigo nos sentidos certos, né? Isso aí. Tem aquela questão também que a gente é influenciado principalmente pelas 5 pessoas mais próximas, né? Isso. Que a gente, o ser humano tem essa questão que é facilmente influenciado. É difícil encontrar alguém no qual, devido ao ambiente, devido às companhias, devido a diversos fatores, não se deixa levar em algum momento por alguma situação ou algo do tipo. Então, infelizmente, nós vemos que Salomão acabou caindo nessa questão. E depois, mais para frente, no livro de Reis também, a gente vê que Deus se irou, né, com isso. E Salomão acabou perdendo o seu reinado devido a isso. Seu reinado foi dividido. Ele acabou perdendo. Deus, né, o condenou devido a isso. Porque a ordem era clara. Deus havia já feito tudo. Deus deu sabedoria. Ele virou um grande homem. Um grande rei de Israel. Sábio. Rico. Mas naquilo que Deus havia alertado, ó. Isso aqui, cuida que não é uma boa, vai dar ruim. Te liga. Acorda. Acabou caindo. E aconteceu consequências, né? Então, só que aqui, em Eclesiastes, a gente vê, né? Um Salomão já velho, um Salomão experiente, ele dizendo aqui. Ali em Primeiras Reis a gente vê uma narração dos fatos, do que aconteceu, do que sucedeu após isso. E aqui a gente vê o respaldo dele alertando, dele contando da experiência dele. Ele diz aqui, por isso que eu acho interessante, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, o próprio homem, né, digamos, né, ditado popular, cavou a própria sepultura. Ele mesmo gerou aquele problema, gerou o seu fim, né, o fim do seu reinado. Interessante. Glória a Deus. Então, continuando aqui, nós temos o capítulo 8, daí 9, 10, ele já começa a ter um respaldo mais interligado para os jovens, como a gente lê também do lembrado do Criador na sua mocidade. E ele pega esse apego assim pelos jovens, porque querendo ou não, tipo, imagina um homem velho já no fim da sua vida, ele tá ali jogando toda a experiência dele, ó, te atenta com isso, faz tal coisa, esse é o caminho. Tudo dirigido pelo Espírito Santo para que nós hoje pudéssemos ter acesso a isso e não cometer os mesmos erros, não viver as mesmas vaidades e viver uma vida cada vez mais perto de Deus. E uma vida realmente com um propósito e não com algo fútil, algo jogado assim, algo tão vazio. Como correr atrás do vento. Como correr atrás do vento. Porque, de fato, o que mais a gente vê hoje em dia, na forma como a nossa sociedade se organiza, nas doenças até que a gente vê, depressão, ansiedade, todos esses problemas emocionais, a nossa geração, aqui a gente tem... Eu já tenho 18 anos, mas também me enquadro dentro dessa geração. O irmão Leonardo um pouco mais novo, o irmão Bernardo também. Mas a gente vê desses últimos anos para cá esse aumento significativo, esse grito de socorro das almas, do vazio, dessa amarra das vaidades. E a gente vê que mesmo Salomão, em toda a sua glória, tudo que a gente já falou aqui, ele acabou vivendo parte dessas coisas. Daí eu me pergunto, o que resta de nós? O que resta? Só misericórdia. Só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. Porque o diabo anda ao derredor como um leão, só esperando
o momento certo para dar o ataque. E a nossa natureza é propícia a isso, a cair nessas ilusões que o mundo traz. E o mundo, que é um lugar para ilusão, é o mundo. A gente falou da rede social. Se for ver, a rede social é a maior ilusão do mundo, né? Ali no Instagram a gente tem o chamado de seguidores, né? Mas tu bota assim, sei lá, uma blogueira, uma influencer famosa e ela tem 5 milhões. Ela não conhece 100 pessoas que seguem ela. Se não for muito próximo, ela não vai conhecer. Aquela chamada solidão nas multidões, né? Tu pode ter muita gente te seguindo, mas quem tu realmente conhece ali? E outra, quem é realmente um amigo? Exatamente. Ali tu comentou antes da questão das doenças, os problemas ali de depressão, de ansiedade. Hoje em dia é difícil, eu duvido que alguém não tenha aqui. Imagina Jó, o homem Se ele tivesse depressão, meu Deus do céu. com toda a influência dele, com todo o poder, com toda a riqueza. Quem é que ficou do lado dele depois que ele perdeu tudo? Ninguém. Né? Até a mulher dele abandona o teu Deus e morre. Ele sentiu motivo pra ter depressão, né? Ele sim faria sentido. Hoje em dia a gente vê as pessoas... Perdeu o filho, perdeu tudo. Sim. A gente vê as pessoas hoje em dia, qualquer coisa... Claro, não é culpa das pessoas, é por causa que... Conforme o passar do tempo, a gente vê o enfraquecimento mental das pessoas, né? Não só das pessoas, é todo mundo. As pessoas vão ficando mais sensíveis. A gente vê, é difícil a gente não conhecer alguém que tem depressão, ansiedade. Muito difícil. Aí tu vê Jó, que motivo que faltava pra ele. Mas o que preenchia ele? A alegria dele não estava nessas A alegria coisas. dele não estava nas coisas de Deus. Não estava nas coisas terrenas. Estava nas coisas de Deus. Ele podia sim ter depressão, claramente. Ele perdeu tudo que ele tinha, até a mulher dele. Mas ele estava baseado em Deus. Ele tinha, o princípio dele era Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Que coisa linda, né? Quando a gente tá no foco. É engraçado como não tem como relacionar os temas, porque a palavra de Deus realmente é algo que está tudo interligado. Então, de novo, né? Que o nosso foco, que a nossa felicidade, que o nosso sentido venha estar no reino de Deus. E é justamente buscando as coisas de Deus, buscando na palavra, que nós vamos encontrar a solução para esses problemas atuais, que parecem tão grandes diante de nós. Mas muitas vezes a gente lê algumas passagens como essas e, claro, tendo a graça de Deus, Ele nos faz entender o quão fútil é os nossos problemas e o quão vão são as nossas preocupações, porque diante de Deus isso não é nada. Por isso que nós temos que confiar sempre todas as nossas obras a Ele e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. O Eclesiastes também fala, na passagem conhecida, do afiar o machado, né? Antes de começar a cortar a árvore. Gastaram mais tempo afiando o machado, porque na hora de cortar aquela árvore seria mais fácil, digamos assim, de fato. Então isso mostra o quê? A sabedoria, o quê? Do planejamento. Muito importante. A sabedoria do não viver arrastando as coisas com a barriga. Não procrastinar. Procrastinação, falta de planejamento. Comprometimento. Daí, trazendo a questão daquele outro programa lá, sobre o foco. Tipo, botando foco em coisas nas quais não é o momento. Ou Daí nas coisas também erradas, trazendo né? para Eclesiastes, onde fala que para tudo tem um tempo determinado debaixo da terra, debaixo do céu. Tudo tem um tempo. Às vezes a gente fica ansioso por alguma coisa, mas não é um tempo. Do que adianta se preocupar se a gente não vai conseguir alterar o amanhã, ou muito menos saber o que vai acontecer no dia O de que a gente amanhã? pode fazer? Por que a Bíblia fala basta cada dia o seu próprio mal? Porque o passado não dá para mudar. Não dá para me voltar atrás e mudar alguma coisa. E o futuro eu não tô lá ainda, não tem como Justamente o futuro é a consequência do presente. O que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu agora. Eu posso mudar o meu presente. Não E pode mudar teu futuro, consequentemente... não pode escolher teu futuro. Exatamente. Consequentemente eu vou estar alterando o futuro. As minhas decisões do agora definem o meu lá na frente. Sim. Então o foco
o foco, né? O planejamento tem que estar no agora. Claro que quando a gente fala em planejamento, vem à mente a planejamento a longo prazo, a médio prazo, mas tudo isso está baseado em quê? Em atitudes que você toma agora, que você inicia agora. Uma coisa que eu levo muito, nunca deixe para começar no amanhã. Amanhã eu começo a ler aquele livro. Amanhã eu começo a estudar tal coisa. Amanhã eu começo a fazer tal coisa. Se você pensar assim, tu nunca vai começar. Sim. Procrastinação, porque sempre tem que começar. Em algum momento, tu tem que começar. Então começa Tomar agora. a decisão, né? Começa agora. Ah, mas para ler a Bíblia, por exemplo. Ah, amanhã eu vou ler a Bíblia. Lê antes de dormir hoje. Não precisa deixar para amanhã. 5 minutinhos. 5 minutinhos, lê um capítulo, lê uns salmos ali com alguma coisa. Começa agora. Começa hoje. Não deixa para amanhã. Porque amanhã, né, até pode ser duro falar isso, mas amanhã pode ser tarde. Então, e Eclesiastes também traz isso. Também traz da questão do planejamento, das finanças, da vida, dos relacionamentos. Eclesiastes traz tudo isso para nossas vidas. É um manual de como tu viver, né? É um manual. Então, imagina o tesouro. É isso que eu estou tanto batendo na tecla. Um homem sábio, vivido, experiente. Um homem de Deus. Rico. Que adquiriu riqueza, sabedoria. Teve tudo, que como ele falou, tudo que ele queria, ele conseguia. Ele dando aqui o manual das coisas. O manual do modus operandi da vida. E nos alertando dos problemas, das futilidades da vida. E outra é que ele se deixou iludir por certas coisas. Ele tem a experiência, teve a experiência, no caso, de se deixar levar pelas ilusões desse mundo. E já nos adverte em como nós podemos superar essas coisas, superar os nossos problemas e as dificuldades. Que, apesar de serem os problemas daquela época, continua se enquadrando para os dias de hoje. Glória a Deus. Ele fala aqui no capítulo 11, já estamos partindo para o encerramento dessa programação. No capítulo 11, no versículo 9, uma passagem muito conhecida também, ele diz: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas dessas coisas Deus te pedirá contas. Ele diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que ele está dizendo aqui, trazendo para os dias atuais? E ele está falando aqui de forma retórica, de forma irônica. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, na tua juventude. Faz o que vier no teu coração. Vive a tua vida como tu preferir. Mas não esquece, Deus vai pedir as contas. O que tu tá plantando, uma hora tu vai colher. As coisas que tu tá fazendo agora, o tempo que tu tá perdendo, de buscar a Deus, de santificar, de buscar, uma hora a conta vai chegar. E isso não é ameaça, não é para que os irmãos não entendam mal. Isso só é a justiça de Deus, a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. E nós temos que ter a consciência do resultado que os nossos erros de hoje vão ter amanhã. Isso Exatamente. não é só espiritual, né? É em todo lugar. Isso não é só espiritual, em todo lugar. Ah, porque eu deixei de orar tal dia, não sei o quê, mas eu deixei de estudar também. Deixei de trabalhar tal dia. Deixei de trabalhar. Então, daí ele alerta. Faz, uma hora vai chegar a conta. Daí depois ele vem aconselhando. Afasta do teu coração o desgosto e move a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Trazendo para os dias atuais, as pessoas, os jovens hoje em dia, presos em festas, baladas, redes sociais,
bebidas, drogas, prostituição, tantas coisas. Ele fala, tudo isso aí é vaidade. Porque eu tenho certeza, irmãos. É triste falar isso, mas muitas vezes tu pega um jovem, ou melhor, tu pega um idoso, alguém já de idade mais avançada, que viveu isso, que teve a sua vida, a sua juventude largada, jogada em um mundo de prazer, um mundo de futilidades, um mundo de vaidade. Tu pega um homem assim, uma mulher assim, a única coisa que ela vai te falar é que ela se arrepende de não ter aproveitado de verdade. Que não valeu a pena. Se eu pudesse voltar e mudar Se eu as minhas pudesse atitudes. voltar, se eu tivesse a tua idade. Quantas vezes já ouvimos isso? Eu já ouvi muitas vezes isso. Na minha época, na tua idade. As pessoas acabaram vivendo uma vaidade. Se deixaram levar pela ilusão. E por isso que ele fala, continuando no capítulo 12, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais dirás, não tenho neles prazer. É exatamente isso que acontece com aqueles que acabam vivendo na sua mocidade, na vaidade. Chega a velhice, a pessoa chega e olha para trás e fala, não tenho neles prazer, contentamento. Porque o que eu fiz todos esses anos? Do que Desperdiçou. desperdicei. Ficou correndo atrás, às vezes, No quê? Numa de vaidade. festa, Às vezes, o idoso às vezes fala, te concentra no teu trabalho. Porque ele sabe que, né, às vezes na época dele ele ficou correndo atrás de bebida, de guria, de droga. E ele sabe que isso daí não vale mais a pena, né? Mas ele não pode mudar teu passado. Não pode mudar o passado dele. Porque ele já cometeu isso daí. E agora o tempo dele é limitado. Ele não tem mais o bem do tempo, né? Aí ele tenta, às vezes ele tenta aconselhar, muitas vezes tenta aconselhar a gente, né? A gente que é mais jovem, a dar valor, né? Dar valor à nossa vida, ao nosso tempo ainda. Às vezes a gente não dá valor, tipo assim, a gente pensa, mas isso daí todo mundo fala. Mas todo mundo fala porque é verdade, né? Porque a gente tem que valorizar mais. Principalmente nosso alguém tempo. que já viveu isso, né? Teve Isso, porque ele tem e experiência. sentiu na pele realmente. Ele sentiu na pele, ele sabe o que é é. ter uma juventude desperdiçada. O Sim. tempo que ele poderia ter investido realmente nas coisas que seriam proveitosas e trariam realmente uma verdadeira alegria, o tempo que ele poderia estar dedicando a Deus, porque muitas vezes são conhecedoras até da palavra e se arrependem profundamente das decisões que acabaram tomando na sua juventude. Glória a Deus. O irmão Bernardo tem mais algo para comentar em relação aos últimos capítulos? Acho que só destacar ali. O pessoal lê em casa. Pode ler isso daqui várias vezes até gravar. Capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluia. O que quer dizer? Glória a Deus. Você não tem que entender. Claro, tu tem que buscar entender como tu pode ir atrás disso, mas tu não tem que entender. Tu não tem que ficar correndo atrás. Tipo assim, não, eu só vou fazer isso daqui se eu tiver o real entendimento. Tem coisas que a gente não vai saber. A né? gente não vai ter dimensão dos Nem- planos de Deus. Tem coisas ali que no lar, o irmão Francisco, acho que é, ele falou pra gente, tem coisas que Deus vai te revelando conforme tu vai evoluindo espiritualmente. Nem tudo a gente vai conhecer assim do nada. Não, eu li e compreendi. Tem coisas que a gente tem que confiar em Deus. Que nem o Zene falou na conferência de missões. Amar é tu confiar numa pessoa. Se tu não confia em Deus, é porque tu não ama Ele tanto quanto tu pensa. Tem coisas que a gente tem que... Deus, tá na tua mão. Mas é desconfortável, é pra um lugar ruim. Você tá no plano de Deus, não é da minha conta. Só tem que cumprir. É verdade. Amém. Glória a Deus. Da minha parte era isso. Irmão Léo, as considerações finais. Bom, eu acho extremamente em tudo que foi falado aqui, de nós tentarmos realmente aplicar, é um processo de aprendizagem. Sim. Tanto para mim quanto para o irmão Davi, a gente tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar, né? Corrigindo um erro de cada vez, porque é um processo realmente
em que nós estamos buscando evoluir, nós estamos tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E que nós não venhamos desanimar, é justamente o contrário, que nós venhamos a nos alegrar, a olhar para nós mesmos e buscar uma melhora. Porque muitas vezes a gente vê os nossos erros, as nossas falhas, mas nós temos que buscar corrigir isso e é sobre isso, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Glória a Deus. Então, para fechar aqui este programa, tem escrito aqui: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia. Glória a Deus. Então, que nós venhamos absorver esse conhecimento que o rei Salomão nos deixou aqui na palavra de Deus, e que nós não venhamos cometer os mesmos erros, ou até outros erros piores disso. Glória a Deus. Então, eu faço um convite a você que leia Eclesiastes, se aprofunde. Claro aqui que teria muito mais coisa para falar, mas devido ao tempo não será possível pela complexidade. Mas aí na sua casa se debruce sobre a Bíblia, leia, e eu tenho certeza que Deus irá falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós encerramos então esse programa com paz, oração e união. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Falida com conceitos. 23h34.